Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus vai iniciar mais um episódio do nosso Pode Crer. O maravilhoso. Você sabe que, cara, todo episódio é um episódio de alto padrão, coisas finas, sabedoria pura. Cara, não tem que perder. Então, você que ainda, ó, já vou começar desse jeito. Você que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já ative o sininho, dá um joinha, porque hoje, cara, hoje o material é surreal. É de outra dimensão, para você ter ideia. É uma coisa maravilhosa. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, essa celebridade, Pastor Rafael. Paz do Senhor Jesus, meu Paz do queridão. Senhor Jesus, paz do Essa Senhor benção Jesus. aí. Se apresenta para a galera que não te conhece. A paz do Senhor Jesus, né? Eu tô vou dar uma olhada aqui para ver onde está essa celebridade, né, que ele está falando, né? Eu me chamo Pastor Rafael, pastoreio a IPEP, né? Tá ali é, no- no- na propaganda do Pode Crer, né? E para mim é uma honra estar aqui, né? Obrigado. Poder compartilhar, poder participar, aprender, né? Enfim, né? É benção, é benção. Hoje o tema com esse homem aqui de Deus é sobre libertação. Então você que, olha, você que conhece aquela pessoa, até mesmo você, talvez você tá mais tranquilo agora, porque normalmente, né, pastor, no culto, tem pessoas que ficam com medo, tem pessoas que ficam com receio, tem um monte de coisas na cabeça. Nós vamos tirar mitos da sua mente, né, coisas que É, não existem e coisas que realmente existem, né. A gente precisa realmente aprender a se colocar, a se posicionar diante da presença de Deus para que várias dessas coisas não aconteçam, né. Então hoje, você que entende que essa palavra pode penetrar o coração de alguém, transformar a vida, não só a sua, passe adiante, tá, irmão? Então hoje a gente vai começar já com as perguntas maravilhosas, como o pastor já se apresentou. Ele é um nosso amigo que vem aqui constantemente na nossa igreja ministrar, é uma bênção. Tem a sua família querida, né? A pastora, a esposa, a isso. pastora também? Pastora Pastora também, a Cris. pastora Cris, tem as suas filhas, né? Sim. Como que é o nome delas? A mais velha chama Letícia, a do meio é Maria Eduarda e a mais nova é Rafaela. Aí, ó, benção pura. Tive o privilégio de estar com elas, com a esposa, com as filhas, ali numa celebração, junto com, acredito, com o nosso irmão que está assistindo também, o nosso presbítero Maurício. É. A Larissa, eu acho que não vai assistir agora, vai Não sei, assistir se não depois. assistiu, eu vou conversar com eles depois. Já vai iniciar o processo de Sim. libertação. Tem que começar. E antes da gente já entrar no assunto, eu quero trazer aqui um versículo que é, acho que um dos versículos chave para esse assunto, que é João 8:36, né? Portanto, se o filho do se o filho o opa, essa versão aqui tá ao contrário. Deixa eu só mudar aqui, irmãos. É ao vivo é assim mesmo, tá? Coloca aqui na versão top mesmo, a versão Ara, né? É. João 8:36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vê que já tem até um impedimento, né, irmão? Sim, já tem uma questão que é condicional aí. Então vamos já começar com a primeira pergunta. É, O que a Bíblia define como libertação, pastor? Veja, é, nós, estudando a palavra de Deus e procurando por isso, nós não vamos encontrar diretamente o que está escrito ali na Bíblia, né? Libertação é isso. Sim. Mas a gente consegue, aqueles que estudam a palavra, gostam, né, da palavra, e quanto mais se aprofundam, vão cada vez recebendo novas revelações de Deus. Isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus nós estávamos falando antes de iniciar aqui o episódio, né? É de Uhum. uma riqueza Muito imensurável, grande. né? E quanto mais eu digo assim que a palavra do Senhor é como escavar um tesouro que está no profundo. Uau. Você tem tesouro na superfície que você vai colher aquele tesouro. Sim. Tem gente que vai ficar contente com aquele, mas eu prefiro cavar e cavar e cavar, porque sempre vai ter tesouros que outras pessoas não vão cavar e não vão encontrar, né? Sim. Eu gosto de fazer essa comparação. E, e vendo, estudando a palavra do Senhor, eu entendo que a libertação, segundo a Bíblia, é um processo, né? Sim. Não acontece de uma forma instantânea. E eu quero que você
me ajude, né, a pensando fora da caixa, né? Sim, sim. Eu estou dizendo que Deus não pode fazer de uma forma instantânea? Não. Para Deus não há limites. Ele pode fazer de diversas formas. Sim. Mas eu entendo o mais marcante para mim e mais notório processo de libertação, né? Como eu disse, para mim é um processo, é quando Deus tira o povo da escravidão. Sim. E nós fazemos o comparativo com o que nos aprisiona, né? Não sei se de repente eu já estou me adiantando demais, Não, você tá me indo, freia tá indo aí, bem, né? tá indo bem. Todos nós precisamos, né, de libertação, né? Não adianta, nós não devemos negar, né? Não, eu sou o alecrim dourado, eu não preciso disso. Não, todos nós precisamos, né? Sim. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos escravos, pode dizer que nós éramos escravos da morte, escravos do pecado, vivíamos em pecado, e o pecado era o nosso Senhor, né? E assim por diante, né? Quando nós não conseguíamos ter domínio sobre isso, né? E com o povo do Egito, eles estavam aprisionados, escravizados, né? E Deus, quando começa um processo de libertação, né? Nós conhecemos a história, como que foi, como que Deus com mão forte tirou eles do Egito, envergonhando o inimigo, né? Envergonhando Faraó e os magos e tudo a crença que acontecia ali, mas foi um processo. Sim. Imagina que a libertação é você sair de um estado de escravidão e chegar num estado total de libertação, de liberdade, né? de estar livre. Então, veja o tempo, e não foi para todos, inclusive, né? Sim. E não suportaram o processo, não chegaram até o final, né? Mas aqueles que chegaram até o final, levou um tempo para que chegasse no estado de verdadeiramente livres, que era o que simbolizava a Canaã, né? Que estavam lá, já não eram mais escravos, já não iam mais sofrer a influência do deserto, da escassez e de tudo que o deserto tinha contra, né? Tem contra até hoje, né? Os desertos que a gente enfrenta no nosso processo também. Então, para mim, o processo, a libertação, segundo a Bíblia, é um processo. Para algumas pessoas vai acontecer com menos tempo e para outras talvez demore muito tempo. Sim. E com pesar no coração que eu digo que assim como o povo, né, lá no Egito teve gente que não chegou no estado total, não chegou lá em Canaã, também tem gente que na metade do caminho não vai suportar o processo, não vai conseguir entender o que precisa passar para chegar a esse estágio, né, de liberto, de livre. Sim, sim. E você falando essa palavra, processo, eu estudei um pouquinho sobre processo, porque essa palavra ela traz uma amplitude, algo assim muito muito profundo, né? Eu aprendi que processos é um conjunto de passos ordenados contínuos para se chegar a um objetivo. Então, demorou até um tempo para decorar isso aí, ó, graças a Deus. Quem me conhece sabe que eu sou difícil de lembrar, né? Então, é um conjunto, né, de passos ordenados. E o processo depende para cada pessoa, né? Sim, que você está me falando, cada pessoa passa um processo diferente. Existe uma resistência, existe algo, uma facilidade de compreensão? O que definiria ali um pouco sobre a questão de processo para processo para cada pessoa, mais ou menos ali? Eu entendo o seguinte, né? Primeiro de tudo é nós reconhecer naquilo que a gente precisa ser liberto, né? Eu tenho um texto adaptado que às vezes eu uso quando eu estou ministrando, e existe um texto, uma frase, eu não sei de quem é, né? Não lembro de quem é, mas diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Não sei de quem é essa frase, mas eu tenho uma adaptação para isso, que o pior cativo é aquele que não quer ser livre, né? Sim, então, sim. E imagina que a maior parte dos impedimentos vão vir da pessoa que está cativa, né? Às vezes por questões culturais, por não aceitar, porque
quando nós apresentamos o evangelho, que é a verdade, que é a verdade que liberta, né? Sim. Muitas pessoas vão ter aquela resistência. E muitas pessoas vão vir, como nós estávamos falando, né? Vão vir 0 km. Vão pensar assim, poxa, o que é isso? Eu preciso me abrir para isso, eu preciso aceitar isso, eu preciso entender que existem coisas erradas na minha vida que precisam mudar. E que se eu não mudar, eu vou continuar sendo aprisionadas, né? Sim. Por que qual é a maior variável disso? Está em nós. Porque muitos de nós vão oferecer resistência. Eu, quando eu comecei a vir para a igreja, quando eu não nasci em berço cristão, mas foi um trabalhar, foi uma paciência, né, que o meu pastor teve de me ensinar, de orar, de me mostrar a verdade, mas também teve que ter o aceite da minha parte, né? Sim. E nós, às vezes, como homens naturais, né, como mulheres, nós temos uma bagagem cultural, aquilo que nos foi ensinado desde na nossa criação mesmo, e isso vai criando, talvez, algumas resistências. E isso é um dos fatores que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Nós não resistir. Nós, quando entrarmos num processo de libertação, aceitar, né, e entender que a gente precisa disso e que o mundo, né, para quem é liberto, né, para quem está fora das cadeias, das prisões, é bem melhor do que aquele que talvez já esteja acostumado a ser um cativo, né? Sim, sim. A questão do... Então, o nosso pastor que chegou aqui. Aí, ó, deu uma alô aí. Beleza, ele deu um oi. Amém. Essa questão de resistência, pelo que eu tenho visto, ela tem uma questão profunda em pontos de feridas emocionais, né? Já levantou na linha. E quanto maior é a ferida, maior é a resistência, porque a pessoa ela passa a se defender com aquela atitude, com aquele tipo de situação, a forma de ela lidar, e isso pode estar dando legalidade sem ela perceber para abrindo uma porta enorme, um portal enorme para situações onde a pessoa fica presa, cativa, dentro de situações com inimigo, enfim. O que você pensa sobre essa? Isso aí no meu ponto de vista, está englobado, né, na própria cultura. Porque o que eu entendo como cultura? Não é só aquilo a respeito do nosso país, daquilo que nós fazemos aqui, mas aquilo que nós aprendemos na nossa casa mesmo, né? Sim. Aquilo que a gente tinha como prática de fé, por exemplo, pode ser um dos impeditivos, né? Os traumas, como você disse, né? O trauma, eu acho que além de talvez ter aberto uma porta para que a pessoa fique cativa, né? Ela também vai ser um grande impeditivo para que a pessoa aceite uma opinião ou um direcionamento. Não vou dizer nem opinião, eu vou dizer um direcionamento de alguém que venha externo, de outra família, que já está, vamos dizer assim, com a sua visão mais aberta, mais ampla, e a pessoa, quem sabe, por traumas da sua infância, da sua criação, ou do dia a dia mesmo, e aquelas pessoas que são mais fechadas, né? São as que são mais difíceis de ser trabalhadas, não querem ouvir muito, né? Então, isso com certeza vai ser um impeditivo para que ela aceite, para que ela creia, né? O texto que você leu, né? De João 8,36, eu até tinha trazido ele anotado aqui, você me passou a perna, né? Aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é? Se ele libertar. Esses tempos eu estava ministrando uma palavra lá na nossa igreja e eu dizia a respeito da informação. Imagina, você estudou para ser um psicanalista, né? Sim. Você estudou. Você recebeu muita informação, muito direcionamento. Pessoas que na época tinham mais experiências que você disseram o caminho de como você abordar, de como você
que com certeza você aprendeu. Agora imagina você pegar toda essa informação e ser resistente. Hoje você não seria o psicanalista que você é. Justo, Né? justo. Então imagina alguém que que precisa de libertação e recebe uma informação, um direcionamento e é resistente àquilo. Ela nunca vai ser livre. Da mesma forma de que você nunca seria um psicanalista se não fizesse uso da informação, do ensino que você recebeu. Sim. Também a pessoa que for resistente, seja por causa de um trauma, seja por N fatores que podem acontecer, também não vai ser. E talvez um trauma pode ser o impeditivo da pessoa acreditar e ser livre de verdade, né? Sim, eu vejo que dentro desse ponto que você mencionou, eu acho que uma das maiores dificuldades das pessoas virem para a presença do Senhor, se achegar, né, conhecer, ter essa oportunidade, se abrir, é por conta de feridas, né? A maior parte delas é por conta de feridas. Mas eu quero já fazer uma outra pergunta assim que eu tenho certeza que essa daqui você deve ter estudado bastante para responder isso aqui. Bom, vamos ver. Cristão pode ter demônio? De estimação? E tem de estimação? Né? Tipo, tem gente que tem pet, tem gente que tem papagaio, tem cachorro, e tem uns que tem demônio de estimação. Pode ter. Do céu, né? Ai, tem um negócio, tem uma frase que o povo usa que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, né? Não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Deus o livre, cara. Veja, o que primeiro, né, eu vou começar para responder essa pergunta com uma análise, né, com um pensamento. Eu nem tinha pensado nisso, mas eu vou começar assim. O que nós definimos como cristão? Primeiro, né? Cristão pode? Peraí, mas quem é esse cristão que nós estamos falando? Quem é essa pessoa? Ué, você já começou a filosofar, já, né, cara? Não estava no roteiro da resposta, assim mas mesmo. quem nós definimos como cristão, né? As pessoas que entram e saem na igreja, pessoas que vêm, escutam e talvez não coloquem em prática aquilo que nós ensinamos ou aprendemos. Eu, como pastor, também aprendo muita coisa, né? Com os próprios membros da igreja, a liderança, quando está ministrando, eu aprendo muita coisa. A palavra de Deus está sempre nos mostrando coisas novas, né? Primeiro, o que é que nós vamos definir como cristão, né? Se é a pessoa que se identifica, né, como um modismo ou coisa parecida, eu comecei com uma brincadeira, né, sobre o demônio de estimação, até tenha. Né? Os pastores mais da antiga diziam assim que tem gente que tem demônio de barba branca. Já ouviu esse ditado ou não? Não, esse aí não. Fulano tem um demônio de barba branca. Eles falam, como de barba branca? É que já tá tanto tempo que já tá velhinho ali com ele. Ai, caramba. E é uma pessoa que se intitula como cristão, né? Mas agora vamos pensar no cristão verdadeiro, ou como deveria ser, né? Cristão, eu aprendi, né, na definição mais simples dessa palavra, é alguém que é um pequeno Cristo, ou alguém que segue os ensinamentos de Cristo, que está procurando ser a imagem, a semelhança e vivendo o propósito do homem. Qual é o propósito da humanidade, né, em Deus? É refletir o caráter de Deus. Esse é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Nunca esqueça disso, né? Não podemos esquecer. Nosso propósito é refletir o caráter de Deus. Então, imagina um cristão que realmente reflete o caráter de Deus, né? Que é o cara que anda em conformidade com a palavra, está procurando andar, tem os seus problemas, os seus erros. É óbvio, ninguém de nós vai ser perfeito, mas nesse processo, né, vai estar sempre tentando melhorar, progredir, e para essa pessoa, a palavra vai dizer que essa pessoa se torna templo do Espírito Santo. Né? E agora nós vamos começar com o embate. Como é que a nossa vida, né, como um altar, sendo um templo, o lugar de habitação do Espírito Santo. Nós, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo,
acha que o Espírito Santo dividiria esse espaço de alguma forma com o demônio? Qual é o problema, então? O problema é quando nós não somos o templo do Espírito Santo. Eu quero diferenciar duas coisas aqui. E é isso, pastor, eu sou templo de Espírito Santo, mas o demônio está sempre me atacando. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube. Né? Não é segredo. É. Não precisava ter nem vergonha de dizer isso, porque uma coisa é você sentir a opressão, uma coisa é você sentir o ataque, e outra coisa é você ter. Sim. Ter, né? Cristão pode ter demônio? Poxa, o que você está fazendo com esse demônio aí? Se ele é teu, o ter já é um pronome de possessão, né? É meu, posse. Né? De posse. Então, o cristão que reflete o caráter de Deus já sofreu o processo de transformação, né? De confissão, arrependimento de pecado, desceu as águas do batismo, foi liberto, né? Não pode ter demônio. Isso não significa que ele não vai sofrer ataque. Ataque e possessão são coisas diferentes, né? E eu arrisco a dizer ainda que nesse processo, né, é uma coisa que eu brinco lá na igreja. Tem gente que está sob forte influência de demônios, os demônios largam ela na porta da igreja e diz, olha, você vai assistir o seu culto, depois eu te pego aqui na esquina, né? Porque ainda está num processo. Simon, tem coisa aí que é tenebrosa. Mas o cristão verdadeiro não pode ter demônio. Não pode ter. Não pode. Não significa que ele não sofra ataque. Né? Isso é diferente. O ataque da possessão é diferente. E falando em possessão, traduza para nós aí. O que é possessão? Imagina que... Eu vou dar um exemplo, né? Na Bíblia, alguém que estava possesso por demônios, né? Sim. E é o exemplo clássico, né? Que é o endemoniado gadareno. O que é que a pessoa estava fazendo ali? Ela estava fora de controle, ela estava fazendo coisas que não são naturais a um ser, a um homem, né? A um ser humano. Veja, a Bíblia relata que ele andava clamando, gritando dia e noite, né? Não tinha paz, né? Andava nos sepulcros e fazendo coisas horríveis, né? Tenebrosas. Então, essa pessoa não estava sob influência, ela estava possessa. Tanto é que quando Jesus chega lá, né? Dá de cara com o endemoniado, o próprio demônio fala ali, né? Os demônios, a legião que estava ali, já reconhece Jesus de longe. Que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Veio nos atormentar antes do tempo, né? Aquilo ali é o exemplo clássico de uma pessoa que está possessa. Ela não tem controle das suas atitudes, ela não tem controle das suas palavras, a mente dela já está dominada, então ela já não tem mais controle. Por isso, veja, se alguém está sobre essa possessão, né, você vai ver ela fazer coisas que normalmente não faria. Uma pessoa em sã consciência não faria. Sim. Então, a definição é essa. Você já não está mais ali. Você já não tem mais domínio na sua mente. A tua mente já está dominada. Você não tem domínio sobre a sua musculatura, né? Você vê casos de possessões. Eu não sei se você já teve a experiência, a ruim, né? Experiência de ver as pessoas com uma força que não são delas, né? E você fala, poxa, como pode um negócio desse? Né? O que está acontecendo? Isso é um exemplo claro de alguém que não está só sofrendo influência, mas está possesso, né? E aí, dentro do que você está falando, aí a gente volta um pouquinho ali sobre a fala de que a resistência da pessoa, né? Jesus chega no cenário ali, Jesus chega naquele momento e o próprio inimigo reconhece, né? A verdade chega e a mentira, o engano, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus se manifesta, né? Aí nós vemos já uma manifestação de uma forma clara, né? No explícito, né? Sim. Onde o endemoniado ali, o inimigo se manifesta através da vida dele, falando, cara, o que você já veio chegar aqui pra nós aqui? Isso é a hora de chegar?
né? Já vê, exato. Esse é um processo, é um exemplo, né, de alguém que está totalmente possesso. E aí, é até difícil de falar, né? Mas eu gosto de falar mesmo. Não tem problema. Aí você convida um abençoado para vir para a igreja. Também todo dia tem culto, todo dia isso aqui, todo dia ali, ó, lá, toda hora tem que estar orando, né? Rapaz, eu fico imaginando, será que não corre Tá, o risco de. tá possuído aí? Será que é ele que tá falando? Quem é que tá falando aí? Exatamente. Agora, veja um exemplo claro de alguém que está sendo influenciado, né? Eu Boa. vou dar um exemplo de Pedro, né? Sim. Pedro, em um dia, Jesus chama os discípulos, cara, eles eram os discípulos, cara. Eles eram, cara, a elite da igreja, imagina, a elite da igreja. Eram os discípulos, cara. Estavam tendo a melhor teologia era deles, eles estavam tendo aulas práticas e teóricas, então os caras eles são os fundadores, né? Os que deram início, né? A igreja que Jesus fundou, né? Melhor dizendo. E em um certo dia, Jesus chama eles para explicar, para contar para eles o que ia acontecer. Fala: olha, convém que eu vá para Jerusalém, que eu padeça lá diante de todo mundo e tal. Pedrão chega e fala: não, olha, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não faça isso. E aquela coisa toda, o que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. O que é isso? Né? Pedro estava endemoniado? Não. Não tava. Não estava. Estava andando com Jesus, estava num processo, mas ali é claro que ele não está sendo influenciado pelo Espírito Santo a Sim. tentar impedir o plano eterno da redenção e da salvação. Ele estava sofrendo uma influência, né? E Sim. Jesus o repreende na hora. De Então, uma forma precisa e cirúrgica ainda, viu? pá. Terminou de falar, ele já emendou. E dentro desse ponto que você mencionou, sobre ele não estava sendo influenciado pelo Espírito Santo, a gente vê essa distinção, essa divisão, como a gente estava falando, que a presença, estar na presença de Deus e não estar na presença de Deus é uma situação muito delicada que constantemente a gente precisa buscar, constantemente a gente precisa estar mergulhado em oração, leitura da palavra, jejum, para que nós estejamos. Não que tem muitas pessoas que às vezes confundem certas coisas, né? Essas práticas todas é para que nós cada vez mais nos aprofundamos na presença de Deus, para que a glória dele se manifeste em nós e que através dessa manifestação, né, as possessão, aquilo que não provém de Deus caia fora. Sim. Mas eu vejo que é tão fino, é tão sensível essa questão que, vamos supor que nem você falou de Pedro. Pedro, em um momento, naquele momento, ele pensou estar fazendo algo bom, né, tentando proteger o mestre, Sim. mas ele tinha uma angústia, porque a fala dele é muito clara de que ele tinha um sentimento ali que falou, cara, não, não, isso aí não, isso não. Esse sentimento é emocional. Exatamente, não, né? E naquele momento deixa de ser guiado pelo Espírito e passa a agir conforme a vontade dele, Sim. né? Ainda há uma influência do inimigo, porque não sei se soprou, o que que aconteceu ali na hora, deu um bug no sistema na cabeça dele ali, e ele esqueceu quem que estava do lado dele, né? Sim. Que é somente Jesus ali, né? E então ele dá essa brecha, né? E quanto que isso é fino, quanto que Sim. isso é muito delicado, em milésimos de segundo você acaba deixando de ouvir a voz do Espírito e Exatamente. aí acaba caindo nessa situação. E como que você enxerga esse ponto? Olha, veja como eu concordo com você a respeito de como é fino, né? Aí cabe um discernimento espiritual. Veja, imagine que vamos ver Pedro, né? Tomado pelo seu sentimento de Boa. proteger o mestre, de não perder o mestre, de que ele não sofresse tudo aquilo que ele sofreu, né? E você vê ali que é o sentimento, né? Então, se você fizer uma análise rápida, você vai enxergar quem? Pedro, né? Sim. E isso deu lugar
Agora, imagina o seguinte, nós fazendo essa análise. Não, isso é o sentimento de Pedro, né? É o Pedro que queria proteger Jesus. Beleza. Mas e Jesus, será que tinha discernimento espiritual? Eu acho que tinha. É só uma opinião. Então, se fosse só Pedro, ele ia dizer: Pedro, para de bobagem. Quantas vezes eu já falei para você que isso vai ser necessário? Então, pode ter começado emocionalmente. Mas quem estava ali já não era só a emoção de Pedro, nem o zelo, nem o cuidado. Porque Jesus, melhor do que qualquer um de nós, né? Teria o discernimento para dizer: não, é Pedro, ó Pedro, deixando a carne, velho, falar: ô Pedro, para com isso, você sabe que eu vou ter que fazer isso, Pedro. Não, mas ele, que nem você falou, usa o corte seco, né? Não quer conversa com Satanás, sai fora, né? Para trás de mim, Satanás, né? Então, como que eu vejo isso, né? É uma linha muito tênue entre o emocional e o espiritual. Sim. Entre querer acertar e errar. Nenhum de nós acorda, principalmente nós que cremos em Deus e queremos fazer as coisas certas, nenhum de nós acorda de manhã dizendo: eu vou errar. Hoje eu vou meter os pés pelas mãos, né? Sim. Ninguém acorda pensando nisso. E mesmo assim, durante o nosso dia, a gente erra. Agora, tem uma palavra que tem algo que eu já mencionei aqui: discernimento espiritual. Como é que nós adquirimos isso? Você já está falando, né? Através da meditação, através da leitura, da oração, como é que tem uma palavra que define isso, que são as práticas espirituais. Agora me fugiu a palavra, o termo que fala, mas é isso, é você ir cada vez mais se preenchendo de Deus, do Espírito Santo, para que Efésios 4:27. Não deem lugar ao diabo. Só isso. A regra é clara e muito certa. E veja, Paulo está escrevendo Efésios para quem? Para a igreja de Efésios. E está dizendo para a igreja, não dê, e a palavra grega para não des lugar é a mesma, não é a mesma palavra usada para definir oportunidade ou lugar de destaque. A mesma coisa, né? Então, imagina, Paulo está dizendo: não dê nenhuma oportunidade. Não há precedente para que o diabo venha e bagunce, né? Então... Meu Deus do céu. Vamos de mais uma pergunta. Aqui, bom, a gente já meio que entrou nesse assunto, mas qual a diferença entre o problema espiritual e um emocional? Psicológico, né? Ainda colocou. Essas perguntas aqui, tá, irmão? É da nossa colaboradora do podcast, da nossa equipe, que ela faz umas perguntas que só Jesus. Até eu às vezes me espanto com a... Deus abençoe, viu, Milena? Deus abençoe, viu? Colocou nós no estreito aqui, Milena. De longe faz isso, cara. Bom, então, veja, como é que nós podemos ter uma visão clara da origem, né? Escute, tanto o problema emocional, mental, psicológico, ou, não sei, você é melhor do que eu para definir essas coisas, quanto um problema espiritual, as duas coisas são problema. Nós concordamos com isso. Com certeza. Todos nós não queremos ter problema nem espiritual, nem emocional, psicológico, nem nada, né? Embora nós tenhamos, né? E, enfim, o que acontece? O que vai diferenciar, no meu ponto de vista, é a origem disso. Sim. Como que se originou isso, né? Você vai me dar uma aula disso, né? Onde que se origina um problema emocional? Um trauma. Um trauma, né? Nos estímulos, né? Sim. Tem uma cadeira da teologia que fala sobre os estímulos. E tem eu, para lembrar nome, eu sou uma beleza. Às vezes eu confundo o nome das minhas filhas em casa, né? Então... Por isso que eu só tive uma. Pra não errar. Pra não errar. Na igreja o pessoal fica bravo comigo, que às vezes eu tô olhando pra pessoa e não vem o nome, mas isso é de característico pastor. meu. É de pastor, deve ser. Enfim, tem um pensador
que a gente estuda ele das cadeiras, né, da teologia, que ele fala o seguinte, que me dê duas crianças com a mesma idade, né, ou seja, 0 quilômetro, né, e ele alimenta as duas com estímulos diferentes, né. Sim. Ele faz de uma um profissional, uma ótima pessoa de sucesso, e da outra ele pode fazer um criminoso. A síntese do estudo é essa, né? Que isso é a nossa, o nosso eu, né? A nossa carne, né? Ele vem sendo gerado, formado, né? Melhor dizendo, na primeira infância, né? E na adolescência, pré-adolescência, aquelas coisas. E tudo que nós fazemos é comparativo. Então, se alguma coisa lá no nosso subconsciente lembrar um trauma que a gente teve na nossa infância, cara, aquilo já vai nos causar dano, né? Sim. E por quê? São coisas que nos machucaram e geraram trauma, né? E tem gente que acha que isso é frescura ou coisa parecida, né? E é a primeira resistência. Eu já fui assim também. Já achava, não, esse negócio de trauma não existe. Até o dia que eu descobri um, né? E graças a Deus que eu fui curado, que foi, olha, foi difícil vencer. Mas enfim, né? Onde está a origem do trauma? Nós já praticamente dizemos aqui, né? Dos problemas emocionais, melhor dizendo. A origem de um problema emocional vai estar ligado a um trauma, a uma experiência, a uma vivência, a um estímulo, né, que a pessoa teve, né? Lembra? E nós fomos formados disso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O lado bom é você pega um negócio e fala, nossa, isso tem gostinho de infância. O que é o gostinho de infância? É algo que fez parte da tua formação lá na primeira infância, né? Sim. Enfim. E o espiritual, então? Onde tem origem? O espiritual não tem origem no trauma. O espiritual tem origem no espiritual. Onde nós abrimos precedente para o espiritual? No pecado. A porta para os problemas espirituais sempre vai ser a mesma: o pecado. Por que é que originou o problema da humanidade no Éden? Por um pecado. Sim. Por que é que eu estava domingo, agora, ministrando sobre o livro de Juízes, né? Veja, o livro de Juízes, se você lê ele, você vai ver 300 anos da história de Israel, cheio de altos e baixos, né? Ali, o inimigo é sempre o inimigo, o povo é sempre o povo, Deus é sempre Deus, é o mesmo, né? E você vai ver períodos que Israel passa por períodos de sossego. Sim. A frase se repete até em alguns capítulos dizendo: e Israel teve sossego por 40 anos, né? Você fala, nossa, 40 anos de sossego, procura essa meta, Senhor. Eu quero isso. E aí o próximo versículo vem assim: porém Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que vem? O inimigo. Vem a luta, vem o problema. Então, o que diferencia o problema emocional do espiritual? É o ponto, é a origem, onde Sim. começou. O emocional vai começar num trauma. O espiritual vai começar numa brecha, num pecado, num problema que não, um pecado não confessado, alguma prática que não foi abandonada, Sim. seja ela consciente ou inconscientemente. Então deixa eu ver se nós vamos chegar num ponto-chave aqui sem tumultuar. Sem tumulto, é difícil. Então quer dizer assim, ó, vamos lá. Na linha do pensamento do trauma, né, que aí desperta uma emoção, uma reação. Essa reação, ela vai determinar se ele parte para o pecado ou se ele busca a santidade? Não, veja, a reação é sempre a resposta a um estímulo. Sim, Né? sim, Exato. sim, sim. Como você reage a esse estímulo? De repente, tem alguma coisa que não vai me levar a pecar. É um trauma que eu tenho, mas não necessariamente um trauma vai me levar a um pecado. Né? Exatamente. Entende? Agora, se esse trauma me levar, por exemplo, eu tenho um trauma, eu não consigo esquecer, e tem gente que procura
tem um ditado, uma frase que fala, eu vou afogar as mágoas. E nunca é com água, né, que se afoga as mágoas. É verdade. Nunca é com água. Por que eu afogo com água, então? Já que você tá magoado. Né? É sempre relacionado a um vício, né? De alcoolismo ou coisa parecida, né? Sim. Então, agora, um trauma dá origem a uma reação que vai te levar a um pecado. Agora, né? Cara, pra mim já podia. Vamos desligar. Não, brincadeira. Ó, mas ó, você que tá aí, já é uma convocação desde o começo. Mas se você que entrou depois que eu já fiz essa chamada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Olha só a potência que nós temos aqui hoje. Nós estamos falando de assunto profundo até o último. E quem tá pegando essa chave, irmão, não perde essa chave. O que a gente acabou de falar aqui pode ser a resposta que você procura, tá? O trauma, ele não necessariamente vai gerar um pecado. Exato. Exatamente, concordo 100%. Mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo determina se vai ser um pecado ou não. Exatamente. E aí, cara, esse ponto, oh meu Deus do céu, precisava pelo menos. Eu vou reprisar isso aí umas 500 vezes pra pessoa entender. Meu Deus do céu, irmão. Por isso que a gente tá falando desde o começo sobre resistência, sobre pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra. Muitas das vezes, nem todos os traumas, pastor, pra você ter uma ideia, só um gancho sobre esse ponto. Nem todo trauma faz com que a pessoa se torne uma pessoa ruim. Então, O trauma pode estimular ela a ser um Cristiano Ronaldo da vida, sim. pode se tornar um grande pregador, um missionário, enfim. Ele pode se tornar, através daquele estímulo, uma grande pessoa, uma pessoa determinada. Não vou viver mais esse tipo de situação. Sim. Mas, assim, essa pra mim, se fosse colocar em porcentagem, que não existe, eu tô chutando um número meu. Mas assim, parece que 98% das pessoas tendem a pegar o trauma e transformar ele em um pecado. Né? Sim. Eu vi meus pais brigando e meu pai sempre batia na minha mãe. Aí a pessoa vai lá e assume o papel da mãe e arruma um marido que bate nela. Cara, isso não entra na cabeça da pessoa que isso não é vida, né? Não é a melhor forma de viver. Ela tem que pegar aquilo ali e fazer o contrário. Sim, sim, exatamente. E E- veja, e como vai ter trauma, né, que de repente vai te estimular a fazer umas coisa boa. Eu posso dar um exemplo aqui cara, um exemplo aleatório. Imagina alguém que foi traumatizado com a escassez na infância. Cara, muito difícil, às vezes fazia uma refeição por dia, às vezes pulava um dia e não tinha refeição. Cara, você vai ver que essa pessoa, quando você chega na casa dela, ela fica te socando alimento, né? É, Ô, cara, toma um café. Não, ô, cara, você não tá com fome. Não, não sei o quê. E tal, você vê. Às vezes foi um trauma que a pessoa teve, que passou uma privação, que vai fazer dela uma pessoa que vai querer te tratar bem através de algo pra você comer, pra você se sentir bem. Então veja, foi um Exatamente. trauma. É um trauma você passar privação na sua infância. Mas nem por isso te fez uma pessoa ruim. Esses até nem trate pessoas assim que tem trauma que te levam a ser boas pessoas, né? Mas aquelas que, por exemplo, eu dei esse exemplo de a pessoa, por exemplo, vai afogar as mágoas. Cara, eu falei e dei um exemplo, mas eu podia dar um outro exemplo de alguém que reage com ira, né? Sim. Eu tive um trauma e ó, não toca nisso, porque se nós falar disso, eu estouro, né? É um trauma que aconteceu lá e vai te levar a pecar, porque daí você vai se irar, né? Pastor, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia também diz que um homem de Deus não pode ser iracundo. E é alguém que se ira com facilidade. Exatamente. E essa pessoa precisa do quê, pastor? Precisa de libertação. E tratamento. Tá Não, certo. aí veja, é aí que eu vou dizer algo pra você, Simon, que tem coisas que são naturais, que são Uhum. espiritualizadas. E tem coisas que são espirituais que são naturalizadas. E nós temos que ter a maturidade de saber separar essas coisas, né? Sim. Por exemplo, o que me leva a pecar, né? É um trauma ou é um problema, ou melhor dizendo, o que me leva a pecar é um problema emocional ou é um problema espiritual?
como eu vou tratar isso? Se for um problema emocional, não estou dizendo que Deus não possa tocar na Sim. emoção e no emocional e curar, né? Mas ele também deixou outras ferramentas, né? Sim. Sim. Agora, da mesma forma que um pastor tem que ter, no meu ponto de vista, né? Eu sei que talvez seja polêmico isso, vão dizer, o pastor não tem fé, ou coisa parecida. Não. Eu penso da seguinte forma, eu tenho que ter maturidade o suficiente para identificar discernimento espiritual. Identificar em alguém se o problema dele é emocional ou é espiritual. Sim. Não, às vezes você vai tentar orar pela pessoa e tentar expulsar um demônio que não existe. Exato, exato. Você vai expulsar um demônio que não existe, né? Imagina, cara. Tinha até uma piada que um meu falecido pastor dizia que é, tava orando por alguém na igreja, né? As piadas de pastor mais antigo. E orava e dizia, sai, sai, sai. E o cara assim, falando, mas o irmão que me convidou para vir. Ou seja, o cara não tava endemoniado. E outra, fala o teu nome, fala o teu nome. O meu nome é José. Eu não era o inimigo. Não era um problema espiritual, né? Sim. Então, e nós temos que ter discernimento para saber. Da mesma forma que um psicanalista, um psicoterapeuta, tem que ter também o direcionamento para dizer, rapaz, isso é espiritual. Não está ligado a um trauma, né? Exatamente. Isso aí é espiritual. Você vai ter que procurar ajuda, né? É Vai por para a isso que eu igreja. trabalho nas duas linhas. Aí, ó, você A é o hora que cara. termina um, começa o outro. Exatamente. Quem passa comigo já sabe. Tô com duas ferramentas na Eu já mão. olho assim, pô, ó, o seu horário da terapia acabou. Agora Agora nós vamos conversar de perto com Jesus, né? Agora nós vamos colocar Jesus aqui junto aqui, nós vamos trocar uma ideia. Aí, ó. E desce o bambu, irmão. Ou sai de um jeito ou sai do outro. Exato, O cara, importante é sair. Exato. Eu queria tocar num assunto que essa pessoa me falou assim: eu tenho certeza que você vai falar isso, né? Mas, enfim. Sobre a tal da boneca. O quê? A boneca. Boneca? Falaram assim. Tá. Entendi. Eu sei. Entendi. Conta essa história pra nós. Se você puder, né? É que você tá falando de que nós usamos esse termo boneca para outras coisas, né? Que é uma imagem, né? Quem perguntou essa? Maurício. O Maurício? Eu vou entregar ele. Pergunta pra ele se é a boneca que saía de lugar lá. Isso, essa que ele tá perguntando? Meu Deus do céu. Aí, essa é problema, rapaz. Nós fomos, né? Eu vou contar, né? Eu não sei se é isso que ele quer que eu conte, né? Mas eu vou contar o que aconteceu numa casa que nós fizemos uma campanha lá, né? Uma família nos procurou, né? Na igreja e com bastante problema, né? E eram nítidos que eram espirituais, né? E a gente, alguns irmãos da igreja fizeram, até o presbítero Maurício participou de alguns dias lá nessa casa. Essa família sofria ataque de macumbaria e eu lembro que nós orando lá, Deus mostrou lugares onde tinha macumba escondida e a gente pegou a macumba, cara. Era coisa assim, tenebrosa mesmo, né? E aí as crianças, cara, tinha crianças nessa família que estavam sofrendo, não dormiam, tinha uma criança que não comia e tinha uma boneca, rapaz, que eu não vi, mas as crianças viram essa boneca e estavam com pavor, cara. A mãe dessa família, né, ela também teve momentos nessa casa que ela manifestou, né, demônios e foi bem complicado assim o processo lá, né? E aí, enquanto uma criança tá falando, embora quando eu tava comentando antes do podcast, né, que eu tive algumas experiências quando eu era criança também, mas quando uma criança você fala, tem certeza que você viu? Tem certeza, né? E aí, quando um adulto fala que não tem motivo para contar, para mentir, fala, não, olha, pastor, essa boneca, a gente deixa ela em tal lugar e de manhã ela tá em tal lugar. Eu já vi o vulto dela correndo e quando eu fui ver, ela estava sentada em cima da pia. As crianças não colocam ela lá em cima da pia. Então, foi um episódio que aconteceu numa casa. A gente passou um processo lá
Não foi um dia de oração, não foi. Se eu não me engano, nós fizemos 7 dias a gente foi lá. Mas lá pelo quarto ou quinto dia, teve vários episódios que aconteceram lá, né? Que, enfim, era nítido que era ataque espiritual, que criança sofria, todo mundo sofria lá. E, enfim, tinha parte dessa família que estava realmente fazendo macumba, a gente descobriu depois, descobriu outras coisas, cara. E foi um processo, mas que realmente tem gente que diz assim, não, isso não é possível, né? O demônio só toma corpo de pessoas, não vai tomar um objeto. Bom, vai lá e explica isso para aquela. Na próxima vez, quem é a favor disso aí, que fala isso aí? Não, não é possível. A próxima casa que acontecer, eu vou chamar você. E depois você vem aqui para participar do Depois você podcast. vem aqui e conta, tremendo. É complicado. Você falou que acharam obra de macumbaria Sim, lá? achamos. Como assim acharam? A verdade, assim, a gente conhece algumas macumba que são básicas, né? Eu estudei, já participei antes da minha conversão, então tem coisas que eu bato o olho, eu já conheço, eu sei o que é e sei para o que é, né? Então, e nesse dia em específico nós estávamos orando. Eu não lembro se foi o segundo dia que não, foi o primeiro dia que a gente foi, né? Porque nem eu disse, teve várias coisas que aconteceram lá. E nesse primeiro dia que a gente foi orar, eu me distanciei, tinha bastante irmãos foram, né? E depois foi diminuindo a quantia dos irmãos, não sei porquê, acho que ficaram, né? Ficaram um pouquinho impressionados. Ficaram um pouco impressionados. E nesse dia, nós estávamos orando e eu me afastei dos irmãos que estavam orando pela casa e pelas pessoas e eu senti na minha alma, né, que eu devia orar em um lugar. E quando eu saí nesse lugar, eu enxerguei o negócio que estava lá escondido. E daí eu peguei, olhei e já reconheci. Eu falei, rapaz, essa aqui é a mais básica para loucura, para morte, né? Nossa, E a aí loucura. sim, porque veja, um dos piores ataques talvez eu diria que é o principal. O principal ataque de Satanás é na mente, né? Porque Concordo. quando você é inconsciente, você não confessa Jesus, você não faz as coisas certas, né? Sim. Esses dias eu até estava orando lá na igreja com alguns irmãos e tinha uma pessoa lá que queria aceitar Jesus e tal, e eu falei assim, veja se ele está consciente para aceitar Jesus. Porque é algo que você tem que fazer consciente. E então o inimigo ele vai atacar sua mente, para que você não creia, para que você não confesse, para que você não se entregue, né, para Deus. Então, uma das armadilhas, pode ver, os assassinatos, a maior parte que acontece, a turma diz assim, tem gente que tá negociando na sala do pecado, né? Não, veja, é só me arrepender antes de morrer, né? E, cara, eu concordo com você. A Bíblia diz que a gente pode se arrepender, né? E quem se arrepender vai ser salvo e tal. E você vai ter tempo disso? Por exemplo, se você receber um ataque na sua cabeça, se você levar um tiro na cabeça, né? Que é o maior. Pode ver, os índices de mortalidade é na cabeça. É uma das estratégias de Satanás, não dá tempo, irmão. De você crer, de você confessar, de você, né? E uma das estratégias do inimigo é confundir a sua mente, é te levar à loucura, porque daí depois não. Um abraço pro gaiteiro. Um abraço, como que você vai confessar se você não tem domínio sobre a sua mente? Mais respostas, né? Nossa, cara, isso que é bom. Isso que é bom. Tá vendo? E depois a gente fala, e o povo não acredita. O povo. Cara, quando Deus mostrou esse exato ponto que você tá falando, foi no período da faculdade que eu tava no meio dela. E diante dos criadores, dos autores e tudo mais, e eu falei, cara, olha, Deus tá falando muito comigo com esses povo aqui que diz ser ateu, né? Não é possível, cara. E realmente, o ponto-chave aonde o inimigo mais usa é na mente. É o campo de batalha.
ali, se a pessoa se perdeu, cara, é só Jesus mesmo. É só Jesus, porque o inimigo, ele. A sutileza, eu sempre falo isso, ele muitas das vezes não vai vir virado do jeito que todo mundo pensa. Ele é sutil na sua plantação, como foi com Adão e Eva lá no início, né? Ele foi sutil e aquilo foi penetrando na mente, né? É como um ditado, né? A água pingando sobre a pedra, uma hora ela cede. Então, a gente precisa fechar essas brechas para que, de fato, o inimigo não encontre essa brecha e entre, porque quando ele entra, ele destrói. Ele não entra para brincar. Eu não tô dando moral para ele. Eu estou falando sobre a artimanha Sim, dele. é a estratégia. A É a estratégia estratégia. dele é atacar exatamente a mente. Porque uma vez você perdido na mente, o corpo já perdeu o controle. Porque quem domina o corpo, quem governa o corpo é a mente. Né? E engana-se quem pensa que o coração, né? O coração é a mente. Isso, veja, dá respaldo até para isso é o jeito que eu faço, né? Eu até eu estava conversando com um irmão na igreja essa semana, eu disse assim, uns tempos atrás gerou até uma polêmica, né? Chegou uma pessoa, mas totalmente embriagado na igreja, né? Querendo aceitar Jesus. E um irmão chegou e falou: Olha, pastor, esse. Já tinha acabado o culto, tudo, e ó, esse irmão aqui quer aceitar Jesus. E não conseguia parar em pé. Totalmente embriagado. E eu peguei e falei assim: Não, eu não vou orar. E é isso, pastor, você está negando Jesus para ele? Eu falei: Não, não estou negando. Volto a dizer: Isso é um posicionamento meu. Tem pastores, eu sei, homens de Deus que oram e a pessoa cura na hora do porre. Eu não cheguei nesse estado, né? Se algum dia eu chegar, eu vou fazer, né? Com certeza, né? Já orei e não deu certo, né? Não é assim que Deus quer me usar por enquanto, né? Então, como é que alguém que está com a sua mente tomada pelo alcoolismo, o diabo tá ali agindo, né? Ele vai confessar Jesus, amanhã ele já não sabe nem o que faz, né? Então, é um posicionamento meu. A pessoa tem que fazer é, como diz a palavra, né? Se creres no teu coração, né? E confessares com os seus lábios, será salvo, né? Como é que eu vou crer no o que é o coração? Você falou, alma. A palavra alma, no grego, enfim, na palavra de Deus, ela tá com o sentido de mente e coração, né? Sim, Ora, a alma está falando de coração e sim. ora, a alma está falando de mente, né? Então, como eu vou estar com a minha mente vazia ou cheia de outras coisas e vou dizer, não, eu vou aceitar Jesus? Não, ó, irmão, eu vou orar por você amanhã, que você tiver curado desse porre, você volta aqui e nós vamos orar. A pessoa não voltou. Ou seja, não lembrou nem do que eu tinha falado. Né? Aí, Sim. pastor, você não tem fé. Esse é o meu posicionamento. Eu tenho fé que você precisa crer para ser salvo. E como é que você vai crer? Quando a sua mente estiver liberada, quando você tiver domínio sobre a sua mente. Aí você pode crer. Sim. Aí pode Você crer. pode crer. Fechou certinho. É, eu não sei se quem que é, mas eu vou ler aqui sobre a Meriadora. Poxa, é. Ah, eu sei quem é. Então, ela colocou assim: Pastor, lembra do cheiro de urina na cama? Lembro. É forte. Forte. Veja, existem coisas que, que a gente percebe no ambiente, né? Que a ativa é sensorial, né? E esse, eu vou lembrar, é bem fácil, é superficial até, né? Assim, do que eu vou lembrar, mas eu lembro que nós estávamos orando, se eu não me engano, a respeito de uma libertação, de algo que deveria acontecer, e numa cama de uma determinada pessoa, que a pessoa não fazia xixi na cama, mas o cheiro fortíssimo, Meu Deus do fortíssimo de céu. urina. E fala, cara, como que tem esse cheiro de urina, né? E depois de um tempo de oração o cheiro foi. Não precisou nem colocar no sol o colchão. E Ó, são todas coisas que você vê, não é natural, né? Não é natural.
E a gente não resolve as coisas naturais, ou melhor, as coisas que não são naturais, não se resolve com as coisas naturais, da maneira natural. As coisas que são espirituais se discernem espiritualmente. Tem coisa Exatamente. que é espiritual. E vou dizer, um triste no meu coração. Tá, não tô me encerrando. Tá brincando? Ué, já passou da hora. Mas é muito bom, é maravilhoso. A gente ouvir, né, sobre a palavra, entender as estratégias, entender a forma como Deus trabalha nos nossos corações. Bom, você já sabe, né, irmão? Esse aqui é episódio 2, 3, 4, 5, porque Ó, a Milena, é Milena, né? Aham. Fez uma lista de perguntas aqui tão entendendo. Ó, tava não, bom. não deu nem Paramos na tempo. terceira? Foi bem isso mesmo, foi bem isso mesmo. Porque é muito assunto, é um assunto muito bom, é gostoso de falar. Espero que as pessoas que estão assistindo, né, eu volto a repetir, se viu que isso é bênção, você sabe que é bênção, né? Com certeza Deus já trabalhou no seu coração através do que foi dito aqui. Passe para outras pessoas, né? Compartilhe, porque isso é uma informação que pode libertar uma pessoa, né? Que nem a gente vê aí um mal do século, que é a depressão, a ansiedade, né? Síndrome do pânico e todas essas outras coisas são males que a pessoa precisa ser libertada. Mas para ser liberto, muitas das vezes a pessoa precisa entender do que está acontecendo, né? E tem pessoas que não faz ideia. Isso que eu acho triste, não faz ideia. E a gente tem o papel, né? É o seu papel, porque a partir de agora você está assistindo, você está vendo. Então, se você não fizer, aí é culpa sua. É. Você tem a obrigação, né, como cristão, de passar a informação, né, anunciar o evangelho. E isso é o evangelho de uma forma muito profunda. Eu não tenho como explicar com palavras, mas se todas as vezes a gente pontuasse mais dessa forma, mais pessoas seriam impactadas de uma forma muito grande, né? Nós viríamos igrejas mais saudáveis. Eu não vou dizer só fora, porque uma das perguntas que a Milena colocou aqui, se existe pessoas dentro da igreja que têm processo de libertação em andamento, a dar com pau. E é fácil, tem até o jeito que você identifica quem tá no processo, quem tá avançando no processo, então, mas eu não vou falar, né? Não temos tempo para isso. Mas eu quero que você deixe uma palavra de orientação, direção, o que você pensa. E também fique à vontade para dar os seus adeus, as suas felicitações para as pessoas e, enfim, Não, eu o quero. espaço é teu. Eu tinha até preparado um texto poderoso, bíblico, mas eu ia deixar esse no final das perguntas, né? Então eu não vou dizer esse texto. Não vou dizer, não, vou deixar o pessoal com vontade de saber que texto Mas é até esse. eu. E é fundamental para a libertação, Não, esse então texto. se é Não, que não, ler. não, não vou, eu vou deixar para a próxima. Não, tá bom. Aí assim, você já tem tema pro próximo, não pro próximo em seguida, né? Mas já deixa, né? Mas eu quero agradecer, né, o pessoal que se engajou aí, pessoal da igreja aí, né? A Miriam da Rocha que perguntou sobre o cheiro lá de urina, né? Eu quero deixar um abraço, né, pro pessoal que tá nos assistindo, aquele que vão assistir posteriormente, né, a hoje, e deixar o meu abraço aqui também para toda a igreja aqui, né? E dizer que para mim é muito bom estar aqui, né? Eu me sinto em casa. Às vezes até me folgo demais, né? Falo demais. Eu me sinto em casa e é sempre bom poder estar aqui aprendendo com vocês, né? E também poder contribuir com aquilo que talvez a gente aprendeu, né? E poder contribuir para o crescimento, para o amadurecimento, para os processos de libertação de quem precisa, né? E, enfim, é só gratidão por tudo isso, né? E que, bom, é isso, né? Deus abençoe, né? Vou deixar o último versículo do Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Louve ao Senhor, Glória a sempre na Deus. sua vida. Né? Glória a Deus. Tudo que você faça, louve ao Senhor. Amém, amém. E eu fico feliz por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Eu falei com a Milena quando a gente foi para bater o martelo de quem a gente ia convocar, né? Eu já tinha em mente quem eu queria,
que era você. Aí daqui a pouco a Milena manda mensagem pra mim. Sam, falei, eu tenho uma pessoa. Falei, pode falar. Sabe aquele pastor lá, careca, barbudo? Falei, da onde você tá falando? É um pastor que tem uma palavra assim, assim, assado. Eu falei assim. Não falou assim, um pastor que tem uma palavra que ninguém aguenta, ninguém quer ouvir. Não, ela falou de uma palavra forte, né? Eu falei assim, eu sei quem que você tá falando, inclusive eu já tava pensando em chamar ele também. Inclusive, eu também tô trabalhando junto com o pessoal que tá da igreja dele ali, então tô dentro do quintal de casa ali, né? Que benção. Então, assim, foi de Deus mesmo, é bênção, que Deus continue te usando Sim. poderosamente, que várias pessoas sejam libertas, né, através da sua vida, que Deus use cada vez mais através da palavra dele, direcionando, fazendo com que as pessoas caiam, né, em si, através da palavra, direcionado, que várias pessoas sejam libertas em nome de Jesus, através da sua vida, porque esse é um trabalho que poucas pessoas têm coragem, né, porque precisa de muita coragem, né, de você enfrentar certas situações. Como eu mencionei para você anteriormente, tive experiência de ter visões, eu não acho muito legal. Para quem gosta, amém, eu não gosto. Não, ninguém gosta. Quem vê não gosta. Eu não gosto de ver, Deus o livre, né? E é bênção, né? E eu quero agradecer a cada um que participou, que chegou até o final dessa edição do nosso Pode Crer. Compartilhe, irmão, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Nós temos também o nosso culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira, bênção. Tem sido cada vez mais bênção. Pessoas têm sido trabalhadas, têm sido transformadas, têm sido curadas. Tem acontecido grandes milagres. E eu tenho certeza que se você precisa dessa oração, se você precisa dessa palavra, aqui na Efatá a gente tem a melhor palavra aqui, porque é de Deus, né? Glória Então, a Deus. É isso aí. não é diferente de outros lugares, mas aqui a palavra de Deus é dita. Nós temos também o culto de domingo, vai ser uma bênção também. O culto de quinta-feira ele começa às 8 horas da noite, às 20 horas. O culto de domingo começa às 19 horas. Cada tema é um tema abençoado. Nós estamos na restauração do altar, então não perca. Forte. Né? É forte. Nossa, não, é só pedrada, irmão. Para restaurar o altar. E nós, em abril, nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Você que tem a intenção de participar, entre em contato, tem os contatos aqui no final aqui. Entre em contato, é uma bênção, é surreal. Inclusive, quero convidar você. Convidei o Maurício, mas o Maurício não foi. Olha o puxão de orelha aí. Espero que ele ouça. E então é isso, gente. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela tua presença. Isso, eu que agradeço. Aqueles que participaram até agora, Deus abençoe e até mais. Tchau, Forte tchau. abraço. Até mais.